Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e para concurso público. Mais uma vez eu louvo a Deus por essa oportunidade de preparar mais um vídeo para ajudar você na sua aprovação, desmistificar a prova discursiva. Segundo, agradeço a cada um de você que está aqui, me segue no Instagram, que é inscrito aqui no meu canal, no YouTube. Gente, quero aproveitar também e dizer a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Vídeo de hoje, primeiro já de um próximo que eu já estou preparando, então eu preferi dividir assim. Especificamente eu preparei para ajudar você aí, que vai fazer a prova do concurso da UFPA para o cargo de técnico administrativo, né, em diversas áreas e em diversos cargos. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho dessa prova discursiva. Eu já vou dizer qual é o tipo de texto que a banca CEPES costuma cobrar. Vou lhe apresentar aqui algumas estruturas coringas que você pode utilizar. Vou falar aqui também, mostrar alguns temas que essa banca já cobrou, deixar bem claro e evidente que ela costuma até então passar provas de processo seletivo, mas agora chegou a prova de concurso. Então o modus operandi dela já deu para ter uma noção de mais ou menos que tipo de texto ela vai querer de você, certo? Também ajudou num indeferimento de recurso que ela fez recentemente, ajudou a sanar uma dúvida que poderia ter em relação a qual é o tipo de texto. Então, quando ela respondeu, ela ajudou aqui e também eu fiz questão de colocar nesse material. Olha só, gente, esse material que eu estou aqui fazendo, que eu vou utilizando aqui nesse slide, ele vai fazer parte do e-book que já está ficando pronto, ok? Eu já quero dizer a você, ó, que porventura tiver interesse, ele vai custar apenas R$20. O meu número está aí desde o início desse vídeo na tela. Você que tiver interesse, você entra em contato comigo, tá? Esse é meu zap profissional, esse é um Pix. Se você quiser, você já pode repassar o valor. E eu só peço o prazo de até na próxima quarta-feira, tá? Que eu vou estar terminando e já vou estar repassando para você. Então vai ter essa parte aqui e mais outras informações que eu estou colocando no e-book, no sentido de colocar os tipos textuais que a banca pode cobrar de você, ok? Então peço que você preste muita atenção nesse vídeo. Esse material aqui, ele vai fazer parte do meu e-book, tá? O e-book já está saindo, olha, se você já quiser adquirir aqui, entre em contato comigo, certo? Eu só estou acrescentando aqui, você vai entender melhor com a parte do vídeo, né, que, em sequência, que eu estou acrescentando aqui informações sobre o tipo textual narrativo. Haja vista que a banca pode cobrar. Vou detalhar para você, tá? Não necessariamente ela tem a preferência por esse tipo de texto, mas ela já cobrou e assim, né? Eu vou explicar melhor para você, detalhar com base numa publicação dela. É importante você treinar. É importante você treinar a dissertação, claro, e a narração, ok? Então, você já quiser adquirir esse meu contato aqui do Zap Profissional, também a minha chave Pix, tá bom? Então, você entre em contato comigo, já garanta o seu aí, muita gente estava procurando. Então, esse material ele já vai fazer parte do e-book. A parte de respeito à dissertação, tá? Aqui eu já vou colocar aqui as estruturas coringas, certo? Essas estruturas coringas vão fazer parte do material, gente. Então, eu acrescentei mais duas aqui. Aliás, nós temos aqui umas 4 estruturas coringas inéditas, além das outras que nós já estávamos utilizando. Tem umas aí que já foram usadas em outros concursos, que elas servem também para esse concurso aqui da UFPA, ok, gente? Então, peço aí para que você me ajude, certo? Me ajude também divulgando o meu canal do YouTube, me ajude me seguindo no Instagram. Quanto mais você me ajudar, mais você se inscrever no meu canal, tá? Mais você assistir meus vídeos, você vai estar me ajudando e eu vou estar aqui fazendo a minha parte para ajudar na sua prova discursiva, certo? Especificamente aqui para o concurso público para cargos técnico, administrativo e educação. Então, já digo logo de cara para você aqui, vou deixar tudo bem tranquilo para você. Qual é o texto que a banca vai cobrar de você? Anota isso aí. Ela vai cobrar de você um texto em prosa, tá, gente? Nesse material aqui, ó, você vai já ver alguns temas que ela cobrou. Eu coloquei as estruturas coringas, lógico, perdão. Também eu coloquei uns temas aqui de uma universidade que ela tem um modus operandi com essa banca aí, né, o CEPES. Claro que eu não vou revelar, porque senão você não vai vir assistir meus vídeos, ok, gente?
Então, tem a FADESP, né, que elas têm modos operantes parecidos, mas tem uma outra banca aí do Brasil, tá, que é de universidade, tem uns temas interessantes, bastante parecidos com esse do CEPES aí, que ele promove esse tipo de concurso para a Universidade Federal do Pará, certo? E aí eu coloquei aqui para você treinar também, ok, gente? Então você vai ter que escrever um texto em prosa. Já já eu vou explicar isso para você. Anote isso aí. Qual é o texto que você vai ter que escrever? É um texto em prosa, ok? Só aqui brevemente detalhar, especificar aqui, esclarecer algumas coisas, tá? Brevemente eu vou esclarecer algumas coisas, ok? Me autocorrigindo aqui, rápido. Então, olha só. Aqui tudo indica que a data provável, né, que é o 6 de agosto, você não vai deixar para treinar em julho ou lá bem perto, claro que não. Se você já puder ir treinando, é melhor ainda. E isso aqui tem algo interessante, tá? Então, até então, o padrão de prova discursiva, o tipo de prova de redação dessa banca aqui, era que ela costuma fazer uma prova para o nível médio e uma prova para o nível superior. Até então, nos processos seletivos que ela promoveu, foram todos assim, tá? Não quer dizer, lógico, que vai ser da mesma coisa, tá? Então, mas tudo indica que vai ter uma prova de redação para o nível médio e outra para os cargos de nível superior. Evidentemente que a gente trabalha com essa hipótese, mas também é bom treinar para o seu cargo, né? Temas voltados ao seu cargo. Mas até então, o CEPES tem esse estilo, uma prova para o nível médio, uma prova para o nível superior. Ok? Vale pontos, valem 20 pontos a prova de redação. E aqui que eu quero lhe chamar a atenção algumas coisas. Como eu falei, eu não vou detalhar. Mas aqui é para você ter certeza que o professor Alessandro, mais uma vez, está passando segurança para você saber que tipo de redação, que tipo de texto você vai escrever. Então, olha só. A partir do momento que você lê isso aqui, eu destaquei algumas coisas. E aqui fica um pouco confuso para quem vai ler o edital. Tá? Então, por exemplo, eu que sou professor, eu que sou da área, o que acontece? Quando eu vejo a palavra gênero aqui, ó, aí eu logo me recordo da palavra tipo. Então nós temos, olha só, o tipo textual e nós temos o gênero textual. Tipo textual nós só temos 5, tá? O descritivo, isso aqui vai no seu material, tá? No seu e-book. O descritivo, narrativo, o dissertativo, que pode ser expositivo, argumentativo, o dialogal e o injuntivo, ok? Aí quando a banca coloca bem aqui, ó, vai ser o quê? Vão considerar aqui esses aspectos: o tema, o nível de linguagem, a organização textual adequada ao conteúdo temático proposto, considerando o gênero. Eu fiquei, poxa, fiquei cabeção aqui. Quando a gente fala de gênero, eu tenho todos os tipos textuais, aliás, todos os textos no dia a dia que nós encontramos que apresentam uma ou mais de uma dessa sequência aqui. Então, por aqui, eu pensei duas coisas. Ou alguém que escreveu esse edital confundiu o tipo e gênero, que isso acontece, é normal, mas não era para acontecer aqui, ok? Ou levou bem a sério e aí, meu irmão, eu pensei, poxa, agora vai ser difícil trabalhar, por exemplo, com estrutura coringa aqui. Professor, eu posso trabalhar com estrutura coringa? Pode, com certeza, não tenha dúvida, certo? Então, eu pensei, digo, poxa, por quê? Gênero textual, eu lembrei, ó, se a gente for pegar gênero, por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, de texto narrativo, nós temos contos, nós temos romance, nós temos novela. Argumentativo, nós temos artigo de opinião, nós temos a própria dissertação argumentativa, nós temos resenha, nós temos uma infinidade de gênero. Eu disse, aqui está difícil, eu até preparar material para os meus alunos, coitado, eu vou desistir, não vai dar certo, mas eu digo, não, peraí, vou continuar fazendo a leitura desse edital, porque em algum ponto ela vai ter que dizer qual é o tipo de texto que vai cobrar. Então, se você pode ler e reler aqui, que você vai ver que fica um pouco confuso aqui. Não dá para saber qual é o tipo de texto. A única coisa que fica claro aqui, que fica clara, é que você vai ter que escrever um texto em prosa, tá? De novo, vou te explicar o que é isso aqui. Te acalma, presta atenção nesse vídeo aí, ó. Então, aqui diz que, no caso, o número de linha, né? Número de mínimo 20, no máximo 30. E aqui diz os aspectos avaliativos. Por aqui eu já te passo algo que é para você treinar esse texto,
que é para você produzir redação, viu, gente? Não vai deixar para a última hora, não, certo? Porque, ó, pelo que está bem aqui, ó, tá? Incluindo aqui nessa parte, ó, de coerência e coesão, até então não deixa claro se é um texto argumentativo, ok? Tá? O que dá uma ideia mais ou menos aqui nessa parte. Mas aqui a gente já sabe mais ou menos o quanto, né, a prova vai valer aqui, né? Nesse caso aí. Então, 8 pontos para o critério A, tema e nível de linguagem. Para o critério B também, coerência, coesão e verbalização de enunciados, 8 pontos. E a regra de escrita, 4 pontos. Ok? Aí você soma e vai dar. Bom, bem aqui, ó, já diz mais ou menos se a banca, tá? Prova aqui para a universidade, né? Então, em tese, vai ter que ser uma produção textual, no mínimo, boa, né, gente? Para você entrar, ok? Então, aqui tudo indica que vai ter uma correção um pouquinho rígida, porque são 2 corretores. E, a depender da situação, vai entrar uma terceira pessoa para corrigir o seu texto. Isso aqui na teoria, tá? Então, em tese, é o que vai acontecer. Já vou responder aquilo que ficou solto daqui a pouquinho. Eu vou dizer aqui, ó, mais ou menos qual foi a conclusão que eu tinha chegado até então. Aí aqui, ó, será atribuída a nota 0 o quê? Texto. Aí diz aqui os critérios para que você não tenha, ou para que tenha redação zerada. Aí bem aqui, pronto, já tirou uma dúvida. Bom, uma coisa é certa. A banca, a CEPES, ela vai cobrar de você um texto que você vai ter que escrever em forma de parágrafos. Ou seja, vai ter que escrever um texto em prosa. Presta atenção que eu vou mostrar para você que não é bem simples assim, ok? Ou seja, você não vai escrever um texto em verso. O texto em verso é como se fosse um poema, uma poesia, que você ali não tem translineação, não tem divisão silábica, que você tem um conjunto de versos que a gente chama de estrofe, ok? Então, aqui já foi clareando, tá? Mas vejam aqui, ó, que não fica aqui nada aqui claro se é uma dissertação, se é uma narração, se é uma dissertação argumentativa, se é uma dissertação expositiva. Para a gente, isso é algo negativo. Mas alguém impetrou recurso, tá, para impugnar isso aqui do edital, e foi justamente aqui que eu agradeci a resposta da banca. E aqui eu passo com total segurança para você, certo? Os tipos de texto que você vai ter que treinar. Então aqui saiu a confusão. Aqui desfez aquilo que a banca criou, ou seja, nesse caso, houve sim uma confusão, na verdade, né, que ela confundiu tipo e gênero textual. Quanto eu tenho tipo, eu tenho aqui, ó, olha só, nós só temos esses 5 tipos textuais aqui na língua portuguesa. E todos os outros textos que nós encontramos no dia a dia que apresentam uma ou mais de uma dessas sequências aqui, ó, nós chamamos de gênero. Então, quando ela coloca gênero, na verdade, ela está dizendo tipo. Aí, olha aqui, ó, tá? Então, alguém entrou com recurso, alegando a questão que faltou delimitar a temática, o tema da prova de redação. Como, por exemplo, vou usar um exemplo aqui de outra banca. Como a banca Setup, que diz lá um texto dissertativo, né? Ou argumentativo, ok? É mais ou menos isso que alguém queria. Aí olha a resposta da banca, que eu achei interessante. Tá aqui, ó. Ela diz lá que ficou bem clara a questão do número de linhas e tal, e etc. E aqui, que ela tinha o direito de ficar calada, mas não ficou, é aqui que ela deixa tranquilidade para você que está se preparando para esse concurso, tá? E dizer que pela resposta dela a gente já sabe que tipo de texto ela vai cobrar. E eu vou provar nas provas que ela até então já vem cobrada. Então, olha só, os aspectos norteadores, que nós lemos agora há pouco, informam critérios consistentes para a avaliação de textos, com base na habilidade de produção textual do candidato, sem que restrinja. Então, por que eles colocaram aquilo ali? Porque eles não querem restringir. Eles querem deixar você solto. Presta atenção aí, ó. Nesse lado é um aspecto positivo. Isso aqui é bom para você. Eles querem deixar você, ó, livre. Vou colocar aqui essa expressão. Tá, gente? Eles querem que você vá escrever um texto em prosa. E aí ele vai deixar você livre. Por exemplo, você pode usar as estruturas coringas que eu criei para você, tá? Ou você pode utilizar, por exemplo, se o texto for argumentativo, aí fica a seu critério. Você pode escrever uma dissertação, você pode escrever uma resenha nem tanto. Ou você pode escrever, por exemplo, o artigo de opinião, que é esse material que eu estou encaixando
no e-book, tá? Porque aí fica você, como eu disse, ó, isso aqui é bom para você, tá? Então a banca ela vai ter que aceitar o teu texto, que ele vai ter que ser o quê, ó? Em prosa, é em parágrafo o teu texto. Tem coesão e coerência no teu texto, tá? Tá aqui, deixa eu voltar aqui no slide. O nível de linguagem que você utilizou, ou seja, a norma culta, está adequado a esse tipo de texto? Beleza. Você abordou o tema? Ótimo. Você seguiu as convenções da norma culta em relação aqui, emprego de concordância nominal e verbal? Pronto. É isso que vai importar. Então, nesse lado, gente, entenda, tá? Não quer dizer agora, olha só, até então, se você ler o edital, vai ficar aquela confusão. Poxa, professor, não sei nem que tipo de texto é. Tá aqui, ó. Texto em prosa. Já respondi. Texto em quê? Perdão? Texto que você vai fazer o quê? Escrever as suas ideias em parágrafos. Sabe aquele texto que eu venho explicando? Vou dar exemplo aqui. Em que você pode, tá? Não é uma regra fixa. Pode escrever, por exemplo, o seu texto em 4 parágrafos, uma dissertação. É isso. Que você vai ter que, no caso ali, ó, vou já mostrar 2 exemplos aqui, ó. Quando chegar a palavra lá no final, você usar todo o espaço da linha. Eu vou mostrar já isso para você. Então entenda, gente, texto em prosa, apesar de ser uma palavrinha boba, eu vejo casos aqui de situações que já aconteceram, por exemplo, com alunos, pessoas que estudaram para o Enem. Cara, estudou, o pai pagou o cursinho, cara, tudo, estudou, treinou. Aí chegou lá no dia da prova do Enem, aí tinha lá texto em prosa. Aí a pessoa ficou confusa. Meu Deus, o que é prosa? Vai ter que ter diálogo? Vai ter que ter conversa? Não, gente, coloque isso na tua cabeça. Você vai escrever um texto que ele seja organizado em parágrafos, ok? Certo? Deu para ficar claro isso aí, gente? Se estiver gostando aí, deixe seu comentário, seu like, a sua sugestão. Não deixe aqui de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram, gente, tá? Não tem outro professor que faz isso aqui no YouTube, tá? Então veja que eu coloco o vídeo completo aqui, não coloco pela metade para você pagar, não. O único custo aqui nos meus e-books, nos pacotes de correção. Como eu falei, você me ajudando, a tendência é baixar. Eu sou um pouquinho, esses dias, mercenário, eu vou usar essa expressão, porque eu estou precisando, viu? Vou ter que viajar uma quantidade de quilômetros bem distante de casa e aí vou ter que cobrir essa despesa. Então você me ajuda, você não sabe o quanto. Você quer adquirir meus produtos, meus materiais, você não sabe o quanto você está me ajudando. Ok? Então vamos lá. A banca diz, ó, eu vou deixar você livre. Ah, então, professor, nesse caso, se o tema for, deixa lá, escreva um texto de opinião, eu posso escrever uma dissertação argumentativa? Pode. Eu posso usar a estrutura coringa? Pode. Simples. Isso é bom ou é ruim? É bom, meu filho, vai te dar uma liberdade, certo? Só não quando ela cobrar, se for o caso, ela pode sim, cobrar, por exemplo, um tipo narrativo, que você vai ter que contar uma história. Então você tem que treinar isso aqui, viu? Por isso que eu destaquei esses 2 tipos aqui, certo? Aí tem outros que são gêneros, por exemplo, que entra aqui na questão da argumentação, que eu coloco no material para você lá, certo, gente? Aí vamos lá. Continuando a resposta da banca. Além disso, está descrito que texto em verso está aqui, ó. Ela não quer que você escreva em verso. Ela já deixou bem claro isso, cara. Então não seja teimoso. Isto é, o candidato deve desenvolver um texto aqui, ó, em prosa. E os critérios de correção, eles não deixaram isso claro. Aqui eu discordo da banca, eles não deixaram isso claro. Sugere que o texto precisará ser, ó, olha só, predominantemente argumentativo. Sugere. Mas ela diz, ó, mas não quer dizer que vai ser, ó. Ok? Tô vendo o que ela está dizendo aqui, ó? Por quê, ó? Ela não quer dizer, olha, vai ser uma dissertação. Vai ser uma narração. Não. Ela quer deixar você claro, olha, está dizendo, estuda a narração, estuda a dissertação, porque nós gostamos de um desse tipo de texto. E você, como estudante, você tem que dominar esses tipos textuais. Então, ela não quer amarrar. Não, vai ser só dissertação, porque depender do tema, depender da proposta que eles querem para o cargo que você quiser, como eu falei no slide anterior, tá? Então, eles vão propor um tipo de texto para você. Ok, aqui, ó. Então, de acordo com isso bem aqui, certo? Resumindo, é bom você estudar a dissertação, principalmente a argumentativa, e também treinar a narração, viu, pessoal? Aqui a dica do professor Alessandro, de acordo com o edital,
de acordo com aqui a banca, ela teve o direito de permanecer calada, mas quando ela falou, mano, quando explica aí, revelou tudo. Porque eu digo para você, aqui eu discordo, pelos critérios de correção, não fica claro se era dissertação ou se era narração. Agora aqui sim, a banca diz, olha, pode ser um texto argumentativo, um texto de opinião, tá? Pode ser, mas nesse caso aqui pode ser também uma narração lá nos critérios. Aqui não, ela diz, ó, vai ser um texto predominantemente argumentativo. Então, no geral, treine texto de opinião, tá? Treine a dissertação argumentativa, porque ela já é um gênero argumentativo. Mas não quer dizer que você não vai poder escrever um artigo de opinião. Pode, tá? É a banca que diz isso. Você não estará fugindo do tipo textual. Ok, gente? Deu para entender isso aqui? Então, no edital fala de gênero. Aqui deixa claro que se trata de tipo textual. Ou seja, lá houve uma confusão. Aqui não, porque tipo é diferente de gênero. Ok? Resumindo, você vai ter que escrever um texto em parágrafo. O texto que tem o quê? Ó, em prosa. Um texto escrito em forma de parágrafos. Texto que tenha coerência e coesão. Aí, para isso que servem as estruturas coringas. Para ajudar você. Certo? No edital, o professor está dizendo que isso é plágio, que textos prontos vai zerar. Não. Está dizendo que você vai ter que escrever um texto em prosa. As estruturas coringas são textos em prosa, meu filho. Pronto, acabou. Não tem para onde correr. Você não vai, ela deixa bem claro. Ó. Então, se tu escrever texto inverso, aqui já era. E eu chamo a atenção para isso aqui que eu quero te mostrar agora. Presta atenção aqui. Aparentemente você diz assim, professor, poxa, claro que eu não vou escrever um texto, um poema. Mas só que às vezes, gente, ó, por exemplo aqui, ó, vamos lá. Para o corretor aqui, ou para os corretores da UFPA, se eles quisessem zerar, por exemplo, esse texto aqui, ó, poderia. Por quê, professor? Porque aqui parece que é um texto que não foi escrito em prosa. Porque, ó, veja, ó, não vai até o final da linha, viu, gente? Tenha muito cuidado nisso aqui, ó. É isso que está no edital várias vezes e eles reiteram, reforçam. É isso porque aqui parece uma coisa boba, aqui, ó. Mas, ó, imagina eu corrigindo o seu texto, um monte de texto, e você me faz isso aqui. Eu pego o item do edital e zero a tua redação, acabou. Não respeitou o tipo textual. Como assim, professor? Texto em prosa. É isso bem aqui, ó. É um texto, tá? É um texto que você, ó, deixa o espaço dos parágrafos, aqui a margem, viu? O espaçamento. E aqui você preenche totalmente as linhas. Se não deu aqui, ó, a palavra, aí você faz a divisão silábica, viu, gente? Tem situações que realmente vai sobrar esse espaço aqui, ó. Tem, ó. Mas olha a diferença aqui, ó. Compare esse texto com esse. Então, o texto que você vai escrever, seja narrativo ou dissertativo, tá? Ou argumentativo, para esse concurso, não vai ser desse jeito. Vai ser com essa estrutura aqui. Tá? Como eu falei, professor, com 4 parágrafos? Não, isso aqui aí é outra situação. Não tendo parte embrionária, por exemplo, isso aqui, eu vou explicar em outro vídeo, aí passa. Então, vamos lá. Para tirar as dúvidas. Estão aqui alguns temas, tá, gente? Estão aqui alguns temas. No e-book de você tem textos prontos. Tem as estruturas que eu vou já mostrar aqui para você nesse vídeo. Gente, você que já adquiriu esse e-book, já antecipar aí, eu já vou lhe mandar esse material em PDF, tá? O e-book eu só peço que vocês me esperem até esta semana. Como eu falei, eu estou acrescentando elementos da narração e do artigo de opinião, tá? Mas, como eu falei para você, se você quiser usar uma das estruturas coringas que tem aqui, pronto, você já está feliz. Só que aqui já vão temas para você treinar aí, viu? Para você não deixar para a última hora, ok, gente? Só peço esse pouquinho de paciência aí, ok? Tá aqui, ó. Para eu chegar a essa conclusão, fazer um vídeo e não deixar você confuso, eu tenho que analisar o edital. Eu tenho que conhecer a banca, eu tenho que, e graças a Deus, pela habilidade que eu tenho com o concurso, eu vejo um padrão de uma prova como essa, eu me lembro, opa, isso aqui me lembra de um padrão de uma prova X. Graças a Deus deu certo na minha vida desde quando eu fui fazer vestibular.
Eu ia estudar para a UEPA, que foi uma das universidades públicas que eu passei, graças a Deus. Aí eu digo, poxa, me lembra muito a VUNESP. Estudei pelos dois estilos de prova. E graças a Deus, aquilo que caía na UEPA, aquilo que caía na VUNESP, parecia coisa gêmea. Uma lá, por exemplo, de São Paulo e outra aqui do Pará. Mas isso me ajudou. E os assuntos que eu dizia, olha, cai isso. A maioria caiu e eu me dei bem. É isso que eu estou fazendo para você. É isso que eu fiz no concurso da DPE, só para você de repente ficar aí desconfiado. Que eu fiz na DPE, uma banca que ninguém conhecia até então. O professor Alessandro foi lá, leu o edital, destrinchou, caçou, pesquisou, opa, parece com o Sebrasp e outra banca. Resultado, de 40 pontos, nós tivemos simplesmente o primeiro lugar numa das redações mais difíceis em concursos desse ano. Como eu falei, coloquei no meu status do Zap profissional, eu fiquei tonto na fase de recurso só de analisar. Média de quem usou estruturas coringas de professor Alessandro, 37,5. Gente, de 40 pontos no concurso como esse, 39,5 nós estamos em primeiro lugar. Que foi uma aí, não sei se está assistindo esse vídeo agora, parabéns para você. Está aí, confiou, viu? Adquiriu o material que eu publiquei aqui em forma desse aqui, fez lá, usou a estrutura coringa e se deu bem. Tá lá, feliz. Com certeza vai ser uma que vai assumir as poucas vagas que tinham no concurso. Porque redação é isso, gente. Tá bom? Se você quiser a mentoria comigo, eu tenho. São 7 correções por R$100. Mas tem a forma facilitada, como eu falei. Vai continuar as estruturas coringas. Vão continuar as estruturas coringas. Tá? Então, trabalha dessa forma. Quem quer um pouco mais de atenção e quem já tem uma noção de escrita, vai lá para a estrutura coringa. Então, é assim, ó. Se prepare para fazer uma prova parecida com essa. Aí, o que acontece? Às vezes, o texto da prova de português, às vezes, o CEPES, tá? Nesse caso, ele pega lá, ó, tá? Isso aqui é da banca CEPES, da mesma da UFPA, viu, gente? Isso aqui é para outro instituto. Então, o que é que ele faz? Tá aqui, ó. Tá aqui o carimbo aqui, ó. O que é que ele faz? Ó, aqui, ó, UFPA, ó. É a banca da UFPA. O que é que essa banca faz? O que é que esse centro faz? Aqui, ele aproveita a prova de português, lá, o texto que cai na prova de português, e aí faz esse enunciado bem aqui, ó, tá? Faz esse enunciado bem aqui. E o que é que dá pra gente perceber, ó? Que tipo de temas ela gosta? Temas gerais. Normalmente suscitam um pouco de polêmica, tá? Pensando nisso, eu coloquei aqui alguns temas também. Não quer dizer que você não deixe de estudar o conteúdo do seu cargo e também treinar alguma coisa relacionada ao seu cargo. Mas deu para perceber, ter certeza, tá? Eu sempre digo, olha, se prepare para tudo, peque por excesso, mas nunca por omissão. Deu para entender que a banca ela gosta muito de temas gerais, em alguns casos relacionados à atualidade, e claro que suscitam polêmica porque ela tem a preferência pelo texto argumentativo, mas aqui ela não especifica. Tá aqui, ó. Mesmo, olha o enunciado, ó, mesmo parecendo absurdo, é fato que algumas pessoas, tanto no campo quanto na cidade, ainda hoje têm seus direitos roubados, entre aspas, quando sujeitos a regime de trabalho análogo à escravidão e se veem impedidas de exercer direitos básicos democraticamente instituídos. Nesse sentido, redigam um texto em prosa. Tá aqui, ó, esse tipo de enunciado que vai vir na tua prova. E detalhe, ainda coloca um aposto ainda, ó, um aposto restritivo, ó. Textos em verso não serão admitidos. Já pensou? Aí você, eu sei que não vou escrever um poema. Não, não é isso. Não escreva assim. Escreva desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Utilize a transliteração de divisão silábica. Ok? Depois não vai dizer que eu não avisei. Em que se discuta o direito ao trabalho digno, tá aqui, ó. Vai ter que, no seu texto, vai ter que ter essa temática. Respondendo a seguinte pergunta. O que você faria caso presenciasse alguém sendo submetido a um regime de trabalho análogo à escravidão? Aí aqui, ó, aqui esse espaço é o tema, viu, gente? O tema é a temática, viu? Daqui, ó, por exemplo, não é o título, não. Então, por exemplo, eu colocarei aqui um tema aqui, vamos dizer assim, o trabalho escravo no século XXI, tá? Está assim por causa da minha postura. Aqui, ó, por exemplo,
Vamos lá. Tem que discutir isso, o direito ao trabalho digno, e tem que responder a pergunta. Gente, esse tipo de pergunta a gente chama de pergunta retórica. Viu? Retórica. Ou seja, você não precisa responder logo na introdução. Você vai responder ao longo do texto. Ou seja, gente, aqui, ó, quando a banca diz texto em prosa, você tem que abordar isso e tem que responder isso, ok? Ela não diz, ó, faça numa dissertação, faça no artigo de opinião. Não, deixa você livre e solto. Aí, por exemplo, eu poderia começar aqui do jeito que eu quisesse, tá? Mas uma introdução fazendo contextualização do tema, deixando bem claro aqui a tese, porque ó, aqui eu vou ter que dizer o que é que eu presenciaria. Então, por exemplo, você pensa assim, mais ou menos, tá? A maioria das pessoas vai dizer, professor, eu denunciaria. Isso. Professor, eu promoveria campanhas de conscientização. Professor, eu faria o quê? Eu faria difusão, disseminação por meio das redes sociais. Pronto. Por exemplo, aqui, ó. Aí isso aqui você vai montar no texto, tá? Que você, nesse caso, pode usar a estrutura coringa, cabe perfeitamente. Por exemplo, eu começaria aqui, ó. Os termos expressos na Constituição Federal de 1908 assegura a todos o direito a um trabalho digno. Entretanto, o trabalho análogo à escravidão, tá? Tal e etc. Seja por isso, seja por aquilo. Aí no final, o que é que eu ia dizer? Tá? Nesse sentido, ao presenciar alguém submetido a um regime de trabalho escravo, eu tomaria, tá? A banca deixa bem claro isso. Professor, eu poderia fazer isso? Com certeza. Eu tomaria as seguintes medidas. Ou você poderia usar, no caso, se for uma dissertação argumentativa, você não usa o eu. Você colocaria, deve-se tomar as seguintes medidas. Aí você coloca 2 pontos, denúncia, 1, campanha de conscientização, 2, disseminação nas redes sociais, 3. A partir daí, segundo parágrafo do texto, ou primeiro desenvolvimento, nessa lógica e tal, etc. E aí vai detalhando, fazendo desdobramento de fatos, informações e opiniões, tá? Abordando o tema. Isso aqui, gente, já vai no material de vocês, tá? Tá dando para entender? Ó, aqui mais um, olha. Então, eu vou só detalhar mais um, os outros eu vou deixar aqui para o nosso vídeo não ficar extenso. Tá aqui, ó. Viu porque no edital a banca indeferiu? Quando alguém tentou impugnar lá, não, coloca essa dissertação argumentativa ou expositiva. Não, a gente não quer restringir, porque a gente estaria, claro, aí eu concordo com a banca, certo? A gente estaria limitando essa diversidade de gêneros textuais. Então agradece aqui, ó. Agradece porque, nesse caso, a banca está autorizando a você a usar uma das estruturas coringas aqui do professor Alessandro, porque elas têm o quê? Isso aqui, elas são textos em prosa. Aí entenda, você, professor, eu estou usando a dissertação argumentativa. Então você coloca, nesse caso, a linguagem ali, um pessoal. Professor, mas eu posso escrever um artigo de opinião? Pode. Aí, no caso, o artigo de opinião, você pode sim envolver, pode colocar eu penso, na minha opinião, e etc. Tá? Isso aqui vai no e-book, como eu falei, certo? Que você vai adquirir a primeira parte já comigo e a segunda eu vou lhe mandar agora, ainda esta semana, ok, gente? Então, aí, ó, a expansão do EAD, tá aqui, ó, mais um tema geral, que caiu, olha só, esse aqui foi em 2020, eu vou lhe mostrar um mais recente, aí tá aqui, ó, escreva um texto em prosa sobre a importância da EAD para a democratização do ensino superior e da formação profissional no Brasil. Tá aqui, olha, o modus operandi de novo, ali o tema. Outra aqui, olha só, processo seletivo especial, porque até então essa banca só promovia processo seletivo e agora vai promover concurso. Aí, olha só, agora aqui, ó, agora sim, agora a banca deixou bem claro, aqui é o título, tema é o título. Então, aqui nesse caso, ó, tem essa linha, então nesse caso é bom que você coloque o título que você crie, tá? Aquela outra só dizer o tema, ok, gente? Então, aqui você coloca o título. Aí, olha só aqui, ó, nesse caso, ó, como era algo voltado aqui à temática daquilo que a pessoa ia ser, um profissional da área, aí veja, ó, a banca já cobrou narração também. Por isso que eu digo para você treinar narração. Importante. Vá que você vai fazer, por exemplo, para o cargo de assistente de aluno, por exemplo.
Ela faça mais ou menos isso aqui, ó. Coloque uma situação X e tal, etc. aí. Diante dessa informação, elabore uma narrativa explicando, não é isso? O que você faria na situação de um garoto e tal, etc. E por aí vai. Quando se tornar um profissional. Então, gente, treine, tá? Treine também a narração, viu? É bom, como eu falei, pecar por excesso, mas não por omissão. Certo? Aqui mais um. Eu vou só pular aqui. Ok, 2019, mesmo modus operandi tá aqui, ó, não mudou, ok? Professor, onde é que o senhor acha essas provas? Cara, não te preocupe, porque isso não é importante, que eu estou aqui fazendo isso para ajudar você. Isso vai no material em PDF. Gente, já caminhando para o final, eu coloquei as estruturas coringas aqui para texto argumentativo, certo? Você já comprando o e-book, eu já vou lhe mandar isso aqui para você, ok? Certo? Aí eu só estou acrescentando, como eu falei lá, a estrutura do texto de opinião, né? Argumentativo, no caso, artigo de opinião, e o texto narrativo para você estudar. Ok, gente? E aí eu já vou lhe mandar, não vai ter mais custo adicional não, viu? Você adquiriu tudo, na hora que estiver pronto eu já envio. Isso aqui já vai para você, essa aqui é a primeira parte, isso aqui já vai, ó, em forma de PDF. Tá aqui, ó, estrutura coringa aqui, uma para você utilizar, ok? Se a banca colocar o texto em prosa, que você se posicione e tal, etc. Já vai. Aqui mais outra estrutura coringa que eu criei aqui, ó. Porque observe que aquilo que eu coloco na introdução, eu coloco aqui na conclusão. Por quê, professor? Porque aí é para lhe ajudar, para você ter pontos aqui no critério coerência e coesão. Porque coerência, no sentido básico, é o próprio conceito de texto, que é um todo de sentido. E aqui eu sempre digo, tá? Faça um texto para você, tá? Para atender aos corretores da sua redação. Facilite a vida dele. Então vai ter mais essa outra aqui, ó, tá? Aqui a garantia do direito. Eu vou colocar alguns textos, vão ter próximos vídeos. Eu vou colocar aqui alguns exemplos usando aqui, ó, tá? Nesse caso, coloca logo a tese e depois faz o resto. Então aqui, gente, já praticamente você já tem aqui, ó, o texto praticamente quase que pronto. Ah, você só vai fazer alguns ajustes e eu tenho certeza que uma dessas estruturas já foi utilizada, aliás, umas delas já foram utilizadas, certo? Tem inéditas aí, eu tenho certeza que vai dar certo. Aqui é um tema que eu preparei, tá? Se você quiser treinar, quiser adquirir pacote de correção comigo, meu número tá lá na tela, logo no início do slide, certo? Tá aqui, ó. Padrão, viu? CEPs, o VFPA, é mais ou menos nesse sentido aqui. O matemática geral, que é a questão da violência, estritamente na questão da universidade, né, o ambiente universitário. Já vai. Aqui um tema, aliás, temas que eu coloquei aqui, como eu falei, de uma banca, tá, de uma universidade que ela é muito parecida com o CEPs, tá? São temas, gente, recentes. É importante que você fique, ó, a pauta aqui, ó. Olha aí, ó. Só muda que aqui cobra um texto de opinião. E a UFPA, o CEPS, cobra o texto de prosa. Mas tá aqui, ó. Esse tema aqui é interessante. Ok? Você pode treinar. Mas esse aqui também, ó. Respeito pela diferença. Só desconsidere o número de linhas aqui, tá? São temáticos. Ah, rapaz, espera aí que eu vou pesquisar uns temas aqui interessantes que tenham relação com aquilo que é o FPA, né, no concurso agora do CEPS, promovido pela banca CEPS, né, pode cobrar, tá aí, ó, respeito pela diferença, o Brasil está pronto para acabar com a intolerância. Tá? São temas recentes, são temas atuais, são temas gerais. São coisas que as universidades, você pode observar uma vez ou outra, elas, de certa forma, tentam participar. Tá? Aqui um tema muito interessante aqui dessa universidade, deste ano de 2023, muito bacana, tá? Que até então eu penso que a banca ela pode cobrar isso aqui, tá? Aí, de repente, olha, tá aqui, ó, tá? Uma temática muito interessante, muito atual, muito relevante, cabe no texto de opinião e é importante você treinar. Outros temas que eu vou acrescentar de acordo com, por exemplo, relacionado ao cargo, estarão na outra parte do e-book. Esse aqui já vão para você e é importante que você treine, viu? São temas de conhecimentos gerais. São temas que caíram, esse aqui caiu esse ano, nessa outra universidade, que tem um modus operandi parecido com o CEPs da UFPA. Ok, gente? Aqui, ó, redes sociais.
o meio de eternizar comportamentos e opiniões, tá? Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha ficado claro que você vai ter que escrever um texto em prosa, ok, não é isso? No e-book já vai ter lá isso, tá? É o texto que você vai escrever em parágrafos, e eu espero que tenha ficado claro que você vai ter que treinar, não é isso? A narração, importante que você não seja surpreendido, a dissertação, no caso a estrutura coringa, você pode utilizar, e é claro, né? Você pode usar, no caso, texto de artigo de opinião, por exemplo. Né? Eu vou colocar aqui texto de opinião, porque nós temos uma diversidade de gêneros textuais, mas desde que todos esses textos aqui, ó, você fica a seu critério, eles sejam em prosa. Aí, nesse caso, aí, quem é que vai salvar você? A estrutura coringa, certo? Como já respondo, não é plágio. A estrutura é montada para você e vai ajudar na sua aprovação, gente. Então, eu agradeço para você que ficou aqui até o final. O meu muito obrigado, certo? Adquira aí o e-book. Aí essa primeira parte, que tão logo aqui eu termine a segunda parte, eu já mando para você sem custo adicional. Então, um abraço do professor Alessandro e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.